Nunca faça nada por necessidade ou por fuga. Tem que ser por propósito. Você não tem que estar fugindo de nada e nem necessitado de nada. Você tem que ter convicção que você tem uma palavra de Deus para a sua vida. Quando isso acontece, haja o que houver, venha o que vier, você vai dizer ao mar: mar, aquieta-te, vento, cala-te, e o Senhor vai ser com certeza com você na sua convicção. Nem sempre acontece assim. E às vezes você pode pensar: então o Senhor não está comigo? De forma alguma. Deus é o Deus que Ele veio na tempestade, não é? Nem precisou os discípulos clamar. Na verdade, eles estavam desesperados. Mas o Senhor veio naquela tempestade e acalmou a tempestade. E Ele está aqui conosco. Quantos creem que o Senhor está conosco aqui? Deixa a sua mão erguida. Pai, nós te louvamos por esta manhã tão preciosa. Obrigado, Senhor, por esta oração que eu recebi, Senhor, do teu servo, para a minha casa, para a minha vida. Senhor, eu declaro, Senhor, que a tua palavra é o que temos mais precioso nesta manhã. E que o teu Espírito flua através da tua palavra, no nome santo do Senhor Jesus. Amém? Irmãos, eu tentei mudar, confesso para vocês, esta palavra e alguns outros temas que Deus tem me dado, mas o Senhor não me permitiu sair deste tema, que pode parecer a você, nesta manhã, que seja alguma coisa como chover no molhado, mas quando Deus quer falar algo e quer fazer algo através de uma palavra específica, o que o Senhor faz pela sua graça infinita? Ele repete várias vezes. Já percebeu isso? Algumas coisas que acontecem sempre em minha vida que o Senhor quer fazer, então Ele repete sinais, palavras específicas, sempre batendo na mesma questão. Eu aprendi muito também com o pastor Aloysio que você só vai aprender um tema depois que você ouvir pelo menos 7 vezes esse tema. Isso fica mais fixo no seu coração. E eu quero falar sobre, se eu tivesse que pôr um tema hoje, seria transformai-vos. Eu estou falando desse tema já há 2 semanas lá na igreja. Por quê? Porque nós, como vocês, nós vamos entrar no jejum, não é? A partir de agora, do dia 12, se eu não estou enganado, não é? Dia 12, segunda-feira. Então, nós vamos começar esse jejum. E o nosso tema também igual, porque nós estamos numa unidade em todas as igrejas videiras dos Estados Unidos. Nós vamos falar sobre evangelismo. E aí o Espírito Santo tratou muito ao meu coração, pastor, acerca disso, não é? No quê? E por que há muitas pessoas que têm dificuldade de evangelizar, não é? E a pergunta que veio ao meu coração também foi: será que estamos preparados para evangelizar? Eu sei que às vezes nós, quando falamos em preparação, nós pensamos em teologia, um alto nível, um alto grau de preparação ou de graduação, mas não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que será que nós temos pelo menos aquilo que tem que ter, que é a convicção de evangelizarmos daquilo que o Senhor Jesus mandou fazer. Por quê? Porque Deus não mudou aquilo que Ele começou. O propósito desde Gênesis não mudou. É interessante isso, né? Vocês vão ver no primeiro capítulo aí, talvez do que vai ser passado a vocês. Eu quero passar isso para o pessoal. É acerca dessa coisa dos 3 começos de Deus. Como Deus começa, os propósitos de Deus, não é? E é interessante que o propósito de Deus, ele não muda com o passar dos anos, mesmo com toda a era dos patriarcas, depois com o povo hebreu, a nação de Israel nascendo ali, o período profético dos reis e também profético. Aí vem Jesus e ele não muda o discurso. Qual que era o discurso do Pai lá em Gênesis? O discurso era o seguinte: sede fecundos, multiplicai-vos, ok? Então, dominai a terra. O Senhor mandou multiplicar. O que nós entendemos que se nós queremos agradar a Deus, não é? Dê a Ele aquilo que Ele gosta. Quantos estão comigo? Diga glória a Deus aí. Às vezes as pessoas perguntam: pastor, como eu faço para agradar a Deus? Não é?
Então, às vezes nós pensamos, vamos jejuar, vamos orar, vamos subir ao monte, vamos fazer alguma coisa que seja espiritual. Tudo isso, na verdade, agrada o coração de Deus, mas tem muito mais a ver comigo do que com o próprio Deus, sim ou não? Então, o jejum, a oração, é um meio, é uma ferramenta, a adoração, né, o louvor, é uma ferramenta para você tirar os ruídos da comunicação entre você e Deus. Não porque Ele coloca, mas a vida nossa cotidiana traz ruídos. E esses ruídos precisam ser tirados. Eu que trabalhei durante muitos anos na área de elétrica e eletrônica, a gente sabe que existem filtros, né, que vai tirando e melhorando esse sinal elétrico, ou, né, quando vem principalmente sinais de áudio, né, vem muito ruído. Eu vou lembrar vocês, eu gosto de lembrar com coisas antigas. No meu tempo, eu peguei o tempo das antenas residenciais. Quantos são desse tempo? O Bombril já foi algo assim, já mais tecnológico. Teve que aparecer aquele cara fazendo aquela propaganda na TV, Bombril, 1001 utilidade, aquele cara, lembra dele? Aí a gente teve a ideia brilhante de colocar o Bombril na antena interna. Mas não ficava bom, vamos ser honestos, o sinal ainda não ficava 100%. Mas lá na antena, no telhado, a gente chegava e o papai falava, sobe lá, você que é mais leve. Porque eu não sei o que acontecia, que saía o negócio né? Quantos lembram disso? Glória a Deus, gosto de conversar com os irmãos, é tudo de 63 para baixo. Teve alguns que já riscou o nome do livro. Mas vamos lá então, mas é interessante que o papai falava assim, olha, sobe lá. Aí eu subia e aí ficava aquela gritaria, tá bom? Tá, não, ainda, para a direita, tá bom? Aquele negócio do tá bom, né? Tá bom! Até que ficava pelo menos, né? Depois começou a melhorar, isso era TV preta e branca ainda, né? Aí depois veio aquele plástico, azul e vermelho, que nós colocamos em frente à TV. Não é verdade? Tudo tecnologia, irmão. Você pensa que não? Tudo tecnologia, né? Hoje a gente ri, mas naquela época quem tinha uma televisão com aquele plástico vermelho era coisa de rico, não é? Pois é. Mas é interessante que essa questão toda de nós evangelizarmos, voltando aqui, né, o porquê, é que nós precisamos ter esta convicção, não é? Daquilo que nós somos de fato no Senhor. Eu creio que um dos maiores problemas da falta de nós não transmitirmos ou não cumprirmos o ID do Senhor, eu vou voltar agora aí, mas é exatamente porque há uma crise muito forte de identidade. E essa crise de identidade, não é? Ela é remediada, sarada, curada, quando há uma legítima transformação. Então, o discurso de Deus era: sede fecundos, multiplicai-vos, né? Então, isso era o que o Senhor, essa é a visão do gerar vidas para o Senhor. Isso agrada o coração de Deus. Então, se nós queremos agradar a Deus, faça isso, não é? Então, assim como na história teve muitos ruídos, não é? Como tinha na época, né? Dos rádios também, a mesma coisa, né? Houveram muitos ruídos na história, mas Jesus veio como filtro de Deus, não é? Ele vem para consertar todos os ruídos, né? Veterotestamentário, ou seja, tudo que aconteceu do Antigo Testamento, até mesmo os 400 anos do silêncio, ou período neotestamentário, que é chamado, ou em período interbíblico também, como você talvez conheça, mas desde a história, né, do Éden, Deus diz: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. Isso agrada ao coração de Deus. Muitos ruídos aconteceram, mas vem Jesus como filtro do Pai, para dizer o quê? A mesma coisa. Aí vem Jesus e diz o quê? Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo.
não é? Lá em Mateus 28 ele fala: ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os. Isso é ensinando a guardar todas essas coisas. Então Jesus não vem com um novo discurso. Ele vem, conserta o problema do ruído que houve na história, né? das barreiras que houveram, das resistências que houveram na história, mas ele vem como resiliente. Ou seja, ele vem e se mantém com o mesmo discurso do Pai. Façam isso, porque isso agrada o coração do Pai. Isso é precioso, irmãos. Então, quando eu estava falando com os irmãos acerca do jejum, e o Espírito Santo trouxe isso no meu coração, para preparar o coração deles, para que a gente, de fato, possamos evangelizar mesmo. Que nós possamos ter o prazer de ter esse sentimento no coração e também essa tarefa dada pelo Senhor. Todos nós, eu me lembro, participei de tantas conferências missionárias, amo essas coisas. Até atualmente, esqueci de falar isso para o pastor Elias, mas nós temos uma irmã simples. Se você olhar para ela, você não pode ser, né? Ela é haitiana, está com a gente. Ela disse que visitou muitas igrejas americanas. Ela fala inglês, ela está há uns quase 20 anos aqui, mas ela acabou nunca firmando, não conseguiu ficar em nenhuma delas. E aí foi na nossa igreja e disse: eu vou ficar aqui, né? E aí agora nós temos, na verdade, ela é uma missionária no Haiti. Eu não sei quantos de vocês conhecem a situação real do Haiti, mas é um estado de miséria. Não é nem pobreza, eles estão abaixo da pobreza. Recentemente mataram, né, acho que é o presidente de lá, né, assassinaram o presidente. É uma situação assim muito difícil. Missionários e pastores estão tendo muitas dificuldades para entrar. Então, o que Deus está fazendo? Usando os próprios haitianos, aqueles que saíram, mas que estão voltando, podem entrar e sair do seu próprio país, e evangelizando e cuidando, principalmente crianças. Essa irmã é uma pessoa simples de tudo, não é? Um dia você pode, se quiser, trazer ela para mostrar, dar só o testemunho. Ela não prega, não, ela só dá o testemunho em 15 minutos, assim, mostra as fotos do trabalho específico dela. Mas é algo extraordinário da parte de Deus, porque Deus está usando esse sentimento de convicção, de transformação, e eu gosto. Hoje nós temos 2 haitianos lá, ela e tem um irmão que é o Ives, ele que levou essa irmã para assistir um culto, e ela nunca mais faltou e acabou se tornando membro da nossa igreja. E eu gosto quando o Ives ele fala isso, ele também é haitiano. Ele fala assim: pastor, eu tenho paixão pelo meu povo, e o meu povo não pode ser destruído, eu preciso pregar o evangelho para eles. Isso mexe comigo, porque ele está aqui, mas ele está compadecido em fazer alguma coisa, para que possa mudar a história daquela nação, ou pelo menos daquela geração. Então, eles estão trabalhando. Então, é isso que eu estou falando. O que move um coração nisto? Será que é algo específico, que às vezes nós somos mais tentados a pensar desta maneira, levados a pensar desta maneira, que quem pensa assim é porque tem um chamado específico, tem alguma coisa especial, né? um chamado mais, né, direto da parte de Deus, é assim com Deus e Deus deu a ele, porque tem que... Não tem nada a ver com isso. O Senhor Jesus diz que nós todos temos que ir por todo o mundo e pregar o evangelho, todos nós, mudar a história, né? Mudar a história, isso é precioso. Agora, o que dá esta convicção? É aí que eu quero entrar. O que dá esta convicção, ao meu ver, é um coração transformado. Quando há uma transformação genuína, então, por mais que aconteça, os ruídos virão, as circunstâncias contrárias virão, mas eu vou continuar no propósito, fazendo a vontade de Deus. Quantos estão comigo e entendem isso? E o texto mais tradicional que eu gosto de ler é Romanos 12, versículo 1 e 2, que diz assim, Romanos, capítulo 12,
versículo 1 e 2. Você tem aí? Você vai projetar aqui não, né? Mas se você não precisa projetar, não tem problema não. Mas se você tiver aí na sua Bíblia, abre aí. Rogo-vos, pois, irmãos, é Paulo falando, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo. Não é? Ele não está dizendo que é para você apresentar sacrificando o seu corpo, mas ele está dizendo que você apresente o corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E aí ele explica o que é esse sacrifício. Ele está dizendo que é o vosso culto racional. E aí ele diz: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos. Não sei quantos professoras, talvez, aqui de português, sabem disso. Aqui não está dizendo que alguém vai te transformar, mas eles nos chama a atenção para que nós nos transformemos. Ainda que ontem mesmo, eu continuo crendo nisso, nós não temos capacidade de fazer nada em nós mesmos, mas nós podemos cooperar com o Espírito Santo. Por isso o apóstolo Paulo diz que eu posso ter essa transformação, eu posso adquirir esta formação, apresentando a minha vida simplesmente em adoração, num culto inteligente, no culto racional, numa fé que realmente coloca em prática aquilo que é de Deus para a nossa vida. Amém? E aí ele diz que o resultado disto, que essa transformação que vai vir pela nossa mente, ele vai trazer algo extraordinário. Ele diz: para quê? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém, irmãos? Então, muitas pessoas dizem: pastor, como eu faço para atingir esta boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Eu sempre digo: transforme-se. Amém? Transformai-vos. Eu não sei quantos gostam dessa série. Às vezes eu acho ela meio barulhenta, fico até meio perdido nas cenas, né, dos Transformers. Tem hora que é tanta coisa que eu falo: onde que eles foram? Cadê eles? Né? É um negócio. Mas uma coisa que fica sempre na minha mente é que ele tem a capacidade, né, o carro tem a capacidade de virar o robô, e vice-versa. Não é? Essa lição eu aprendo com o Espírito Santo de Deus. Dentro de nós habita corporalmente toda a divindade de Deus. Amém? Não é parte. Isso é tão importante para nós, porque o Senhor Jesus disse assim: olha, quem crer em mim, farão não somente as coisas que eu faço, mas farão coisas ainda maiores. Obras, ele estava falando sobre obras, é bem verdade. Mas o Senhor nos deu esta capacidade de habitar dentro de nós e através dele nós fazermos obras maiores ainda do que o Senhor fez. Então essa capacidade que o Espírito do Senhor está em nós, ele nos transforma de tal maneira que a sua casa, ela é mudada. Entende onde eu quero chegar? Eu não quero chegar que você seja uma missionária, como é a Miss Jack, que ela vai lá para o Haiti. Talvez esse seja um ponto mais um pouco lá na frente para você. Mas eu creio que essa transformação começa a fazer de você o primeiro missionário da sua casa. O primeiro missionário no relacionamento do seu casamento. Porque às vezes nós queremos ir à Índia, queremos a não sei aonde, mas nós não podemos ir para a Judeia, não podemos ir para Samaria, não podemos ir para os confins da terra sem antes atingirmos a nossa Jerusalém, a nossa casa. Então essa transformação, eu me lembro disso com um exemplo prático, quando o meu irmão mais velho, ele já faleceu, ele falou comigo, aquele mesmo, né, que queria que eu conhecesse o outro lado da moeda, mas depois de 30 anos, o papai viu o batismo dele, foi algo tão precioso, e meu pai chorando em lágrimas, disse: olha, esperei 30 anos para ver esse batismo. Eu disse: pai, que bênção, que glória. Depois ele se tornou líder de célula, discipulador de célula, fazendo a vontade de Deus, esse meu irmão. Mas eu me lembro
que um dia ele estava ainda nessa velha natureza, e nesses questionamentos, porque na verdade o Espírito de Deus já habitava nele, porque ele aceitou Jesus como Senhor e Salvador, né, na sua infância, como o papai passou para todos nós. Ele cresceu também na escola bíblica dominical, então ele tinha temor do Senhor. O Espírito do Senhor estava nele, mas eu me lembro que muitos questionamentos na sua vida, um deles foi esse, não é? Um dia ele me colocou dentro de um carro dele, e aí ele disse: olha, eu não quero ser crente, porque, olha, ser crente, olha o pai. E aí falava mal do meu pai. Olha a mãe, olha, se você vê a mãe, está vendo? Para que você crente? Para isso. E aí pegava os defeitos. E aí foi descendo, nós somos em 6 em casa, 6 filhos. Mas o papai e a mãe, éramos em 8. E aí ele foi descendo, pegou a minha irmã mais velha e disse: olha aí, olha o que deu. Aí pegou o meu e outro irmão, não é? Depois pulou eu, e parecia que estava fazendo aquela brincadeira de pula-pula, né? Aí pulou eu e foi falar da outra irmã. E aí depois foi para a mais nova, e faltou eu. Eu falei: uai, mas espera aí. Foi a primeira coisa que eu perguntei para ele. Eu falei assim: quem te deu autoridade de você tirar eu da família? Aí ele falou assim: mas eu não estou tirando você. Uai, mas você falou de todo mundo e não falou de mim? Aí eu falei para ele: não, agora eu quero que você fale de mim. Você vai ter que falar. Aí quem foi o duro fui eu. Ele era mais velho, né? Eu sempre, em casa, a gente sempre respeitou o irmão mais velho. Coisa normal nos dias de hoje, né? Mas o irmão mais velho, na minha época, meu pai faltava, era ele. E quando ele não estava, meu pai e minha mãe, ele que era o rei da casa. E nós tínhamos medo dele. Medo no sentido assim, a gente obedecia mesmo. E aí, ele falou assim: não, mas é porque... Eu falei assim: não, senhor. Você teve todo um tempo para gastar aqui comigo para falar de 7 pessoas. Aliás, pulou você também. Você devia falar de você também. Aí eu falei assim: ó, você pulou a gente, então agora você vai falar de mim. Eu quero que você dê um relatório sobre a minha vida. E aí ele disse assim: você é diferente. Ele não disse que eu era melhor, disse que eu era diferente. Eu falei: pelo menos já é uma coisa melhor, não é? Então, mas aí ele deu aquela coisa de que, não, você é um exemplo e tal, e blá, blá, blá. Eu falei assim: mas espera aí, para quem você vai olhar? Para 6 que estão errados, ou você vai olhar para aquilo que é melhor para você? Então eu dei esse ensino para ele, mas uma coisa eu senti ali, é que dentro da minha casa eu era um missionário. Eu me lembro de a minha mãe uma vez, tomada os seus lábios, né? Minha mãe que ensinou eu nos caminhos do Senhor, mas um dia ela ficou tão opressa, que ela estava braba comigo, não sei o que era. Eu peguei a Bíblia, como sempre, e eu carregava a Bíblia na mão. E subia a pé, andava mais ou menos uns 20 a 30 minutos para chegar no prédio. E eu subi, peguei minha Bíblia, na hora que eu peguei, que eu saí pela porta, ela disse, não foi ela, eu sei que foi o inimigo que falou, ela disse: lá vai o crentinho para a igreja. Ah, vai lá, ora por mim mesmo. Mas ela estava, na verdade, muito brava. Sem fazer nada, não sei o que aconteceu. Mas o fato é que eu me sentia sempre dentro da minha casa como um missionário. Sabe de uma coisa? Eu não sentia isso como um peso, eu sentia isso como uma solução de Deus. Porque todos os meus pais, deixa eu contar isso como testemunho. O papai, antes de morrer, ele falou uma palavra para mim que marcou a minha vida. Ele disse: filho, porque ele sempre foi de uma denominação que nunca deram a ele um título, alguma coisa, uma função, alguma coisa assim, e ele queria ser pastor mesmo. Essa é a verdade, desejo no coração dele. Mas para chegar no pastoreio, na denominação dele, era muito difícil. E aí então ele falou: filho, quando ele esqueceu tudo isso e começou a congregar conosco, a estar lá na nossa igreja, aí ele falou assim: filho, eu preciso falar um negócio, nós precisamos resolver algo aqui. Eu disse: o que é que nós temos que resolver, pai? Eu fiz alguma coisa? Porque meu pai, ele era a minha ovelha, mas eu me submeti a ele como pai. E aí ele disse assim: olha, deixa eu te falar algo. Eu quero que você saiba da minha boca,
você é o meu pastor. E eu me submeto ao que Deus falar pela sua boca. Eu me senti muito bem com isso. Então, eu não me senti bem, eu não me senti melhor. Falo isso diante de Deus, irmãos. Deus sabe porque Ele me dá essa condição de falar aqui com os irmãos. Mas eu me senti bem por ser um missionário dentro da minha casa. Por quê? Porque quando tinha qualquer situação, Márcio, preciso que você ore por mim. Até hoje é assim, a mesma coisa. Todos eles estão servindo a Deus, glória a Deus, mas qualquer situação, qualquer coisa, eu preciso que você ore, eu preciso. Então, o primeiro lugar que eu tenho que ser missionário é na minha casa. Por que o teu filho tem que te seguir se eu realmente não vivi a transformação, essa metanoia que foi falado para nós aqui ontem, sabe, essa metamorfose, essa mudança? Por que ele tem que servir? Porque se você é cheio da presença de Deus, se você é cheio do Espírito Santo, se há coisas dos céus dentro das nossas vidas, as pessoas querem nos seguir. Sim ou não, irmãos? Elas querem nos seguir. Não importa se são filhos ou se... Agora, eu não estou ignorando o problema, não estou amenizando situações que acontecem no casamento, ou que acontecem na educação de filhos, ou que acontece por causa da força do mundo. Mas eu quero lhe dizer, se nós somos cheios do Espírito Santo de Deus, nós podemos fazer a diferença ainda nesta terra. Com toda a conturbação que existe, ou perturbação que existe, se Satanás, eu costumo dizer isso quase sempre, não é que se o diabo está agindo terrivelmente no planeta Terra, se os demônios estão lançando, se políticas estão sendo mudadas, se coisas estão acontecendo malignas, o Espírito Santo ainda está fazendo a mesma coisa, convertendo corações, salvando vidas, batizando com o Espírito Santo, levantando homens de Deus, adorador, a adoração tem chegado ao céu, porque o Senhor quer isto. Amém, irmãos? E aí eu tenho algo para te dizer hoje. Você faz parte disso aí. Não tem a ver, não precisa de uma função, precisa, na verdade, de uma transformação. Não precisa de um cargo ou de uma visibilidade. Precisa simplesmente de uma renovação de mente. Quando essa transformação vem, ela muda a nossa mente. E quando muda a mente, então, que é algo da alma, então nós experimentamos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não há dúvida que aquilo que você está evangelizando, daquilo que você está falando para o seu parente, da oração que você está fazendo para os seus familiares, daquilo que você está fazendo dentro do ministério, da igreja, na sua célula, é algo de Deus. No seu trabalho é algo de Deus. Tudo é do Espírito Santo que Ele está te usando. Amém? Eu sinto no meu espírito que Deus vai levantar muitos irmãos aqui nesse tempo. E quando terminar esse jejum de 21 dias, esse jejum ele é simplesmente para que a gente alargue os nossos olhos, para que as tendas sejam alargadas. As tendas jamais serão alargadas se a nossa visão for pequena. Sabe, tem um momento na vida de Abraão que o Senhor tem que arrancar ele da tenda dele. Quantos aqui já foi arrancado das suas tendas? As tendas falam da zona de conforto, da área de conforto. Eu estou bem, eu estou aqui. Eu fiz isso, irmãos. Eu fiz isso há 6 anos atrás. Eu disse, Senhor, Diadema, 850 membros, mais 300 crianças. Que alegria, daqui não saio, daqui ninguém me tira. Já dei entrada na aposentadoria. Aleluia. Aí o Senhor só levantou assim, a tenda e disse, Marcião, não é Abraão, Marcião, sai da tenda aí. Que nessa tenda, a sua visibilidade é muito pequena. Você enxerga só uma classe de high school, mas Deus vê todo o colégio. Deus vê todas as classes. Você vê o que a esquerda, a direita, meio termo, sei lá o que está fazendo, mas Deus vê o que Ele está fazendo. E usa quem? Cada um de nós. E aí o Senhor
levantou a tenda e disse: Abraão, sai dessa tenda aí, sai. Porque aí você só enxerga que você é incapaz. Dentro da sua zona de conforto, você só enxerga que você é incapaz, que você não tem condições devido à sua idade, que a sua mulher é estéril, que não vai acontecer nada. Então, sai. E aí o Senhor manda ele olhar as estrelas e disse: conta as estrelas agora. Se você puder contar, aleluia. Porque assim vai ser a sua geração, assim vai ser a sua nação. Você não vai nem poder contar de tanta gente que tem. E quanto mais mata os filhos de Abraão, mais nasce filho de Abraão. Aliás, nós pela fé somos filhos de Abraão, diz a Bíblia. Então, se nós somos... É tão precioso isso, porque o Senhor nos tira desse momento para mostrar aquilo que Ele quer. Então, eu quero dizer para você, Deus não tem apenas compromisso com uma palavra, ou com uma reunião, ou com mais um service, ou com mais alguma coisa assim, mas Deus tem um compromisso, porque está acontecendo coisas no mundo espiritual exatamente agora. Nesse momento tem coisas no mundo espiritual sendo tocado, sendo manifesto, e as nossas vidas vão brilhar. Nós somos como luzes, né, ou luzeiros neste mundo, somos lâmpadas. Não é? Por que você tem que ficar, a parábola das 10 virgens, não é? A gente diz, tem que ter azeite, tem que ter azeite de reserva, e às vezes a gente diz, tem que ter azeite de reserva, porque a parábola fala isso, tem que ter azeite de reserva, porque quando vier o noivo, então você tem azeite, a lâmpada está acesa e etc. É verdade, irmãos, nós temos que ter azeite mesmo de reserva, para quando o Senhor Jesus vier, para quando Ele vier arrebatar a igreja, glória a Deus por isso. Mas eu não creio, Elias, que o azeite de reserva é só para quando Jesus voltar. O azeite da luz tem que ser para agora, para os dias de hoje, para mudar a história de todos os meus familiares. Se esse azeite transbordar, não é? E você tiver a afinidade de não parar, né? Essa atitude de não parar, de pegar as vasilhas vazias e não poucas. Sabe por que o azeite acaba? Porque nós não trazemos vasilhas. E por que a gente não traz vasilhas? Nós não trazemos vasilhas porque a transformação começa a ser ofuscada em algum ponto da nossa vida. Deus vai usar a sua carteira, Deus vai usar o seu carro, Deus vai usar suas roupas, Deus vai usar sapatos que você não usa mais, Deus vai usar coisas assim pequenas que você nem imagina, e toda vez que você traz para o Senhor, você está dizendo, tem mais uma vasilha vazia aqui, Senhor, e o Senhor faz o que com azeite? Põe mais. Senhor, mas eu conheci aquela casa, aquele rapaz que eu estou trabalhando lá, ele é mexicano, a casa dele está tudo destruído lá, e a mulher que vem, que o negócio não vem, o filho está destruído, então o negócio está tudo complicado. E o Senhor diz, traga a vasilha. Aí você traz a vasilha, Senhor, faz alguma coisa nessa família. O Senhor diz, vasilha é vazia, põe o Espírito Santo. Então, essa mentalidade de transformação tem a ver com isso, do nosso dia a dia. Cada dia nós enxergarmos que ainda há coisas de Deus que Ele quer fazer na sua vida e na minha vida. Quantos creem nisso? Então, é por isso que esse tema ele é bom, porque se eu começo a falar sobre evangelismo, até porque, né, algumas instruções que nós vamos ter tem muito a ver com a importância do evangelismo. Não vai nos ensinar muito a fazer evangelismo na prática, mas isso é importante, que a gente se alimente para poder praticar o que é correto, biblicamente falando. Então, nós precisamos ser transformados. Então, o tema transformação nos leva a essa realidade, não é? Aquele relógio está parado, o meu é que está funcionando. Relógio que atrasa não adianta. Já dizia meu paizinho. Então eu estou aqui dentro do tempo ainda. Mas veja bem, esse tema transformação leva-nos à realidade do que Deus fez por todos nós na cruz. Sabe, ontem, ao ministrar acerca disso, o Espírito Santo de Deus falou muito forte comigo, não sei com você, mas lá na cruz, quando o problema do pecado foi resolvido,
essa coisa do tetelestai, do está consumado, tinha a ver com essa transformação. Sabe, a minha impressão que eu tenho, que é a mesma, ainda que talvez teologicamente eu dê uma saída, mas talvez na hermenêutica não vá pegar muito isso, mas eu quero te falar, a minha transformação é a voz de Deus falando comigo, dizendo, haja luz. Sabe, é Deus olhando para mim, olhando para você e ver que está acontecendo, que está meio vazio, sem forma. Então Ele quer transformar. Então aí Ele diz, haja luz, e houve luz. Então a voz do Espírito Santo não tem de outra maneira. Ele diz que não faria de outra maneira, senão pela palavra. Quando aquele rico chegou lá no Hades, e aí ele está lá queimando, e ele pede para que o pai Abraão deixasse ele ir falar e evangelizar para os parentes deles, familiares deles, para que não viesse também a se queimar lá no Hades. O que o Senhor falou? Tem os profetas, que ouçam os profetas. Então, qual que é a voz de hoje? A voz de hoje não é simplesmente de um pastor, mas é a nossa voz transformada, completamente mudada de dentro para fora. É o Senhor vendo esse universo dentro de nós, mente, vontade e emoção da alma, e transformando. Se tiver um caos, se tiver um cataclisma que está acontecendo aí, provavelmente é a voz do Senhor dizendo, haja luz. Para quê? Para dar rumo, para dar foco, para dar direção para aquilo que nós vamos fazer a partir de agora. Então eu quero repetir isso, porque eu sei que o inimigo não gosta que eu fale sobre isso, mas eu quero repetir isso. Eu não quero ser repetitivo a você, mas eu estou profetizando no mundo espiritual. Se Satanás está fazendo coisas horríveis, o Espírito Santo tem ferramentas novas para nós. Tem coisas que nós não sabemos. A Bíblia diz que o Senhor, através das nossas orações, vai nos mostrar coisas ocultas que nós não sabemos ainda. Estão guardadas no Senhor. Você acha mesmo que as armas do inimigo são mais poderosas do que o Senhor? Não. As armas do Senhor para nos munir são armas de Deus, para usar a sua boca, a sua casa, para fazer algo diferente. E eu sei, é verdade, nós temos que entender a estratégia. Tudo isso nós vamos entender através do que? Da comunicação. Quando não tem mais o ruído, quando a gente acerta a antena e vê a coisa como é que tem que ser. Então, ou põe o bombril, ou põe a lâmpada fluorescente, também tinha antigamente, não é? Então não importa, não importa. O que importa é a imagem agora está clara na minha vida. Deus quer que eu pegue esse violão e aprenda bem, porque quando eu tocar, Deus vai fazer alguma coisa, um toque vai acontecer naquele coração. Deus quer que eu pegue uma célula, e não interessa quanto eu estou cansado, ou quanto que isso vai me custar, mas eu quero fazer a vontade de Deus. Deus quer que eu assuma essa cidade, que eu ande por essa cidade, mas que eu seja luz diante desta cidade, e eu possa profetizar, abençoar as autoridades. É o que Deus quer, irmãos. Não precisa reinventar a roda, mas é isso. Então, quando o Senhor Jesus, Ele diz, está consumado, Ele está dizendo agora, para quem olhar para mim, está consumado. Quem olha para Cristo agora, Ele está dizendo, o que era trevas, vire a luz agora. O que era sono, vire agora um despertamento. O que era morte, vire agora um reavivamento. Posso falar isso para você agora? Deus quer reavivar corações. Sabe, é um reavivamento, é alguém que já passou por algo, já viu coisas, já escutou. Mas sabe, nós também temos que sair um pouco dessa margem de ver simplesmente altos, grandes e maravilhosos homens de Deus que são mesmo, mas dizer, eu também quero fazer a diferença. Uma língua ou outra diferente o Senhor vai me dar, alguma coisa vai acontecer. Deus te pôs no seu trabalho um mundo hispânico. Deus te pôs um monte de gente para que você seja a luz naquele lugar.
para que o nosso país, ou você mesmo, não seja conhecido apenas pelo futebol, mas que seja conhecido que você é cheio do Espírito Santo. Eu estava conversando ontem, o pastor Elias estava falando, o pastor também comentou aqui, como é o nome dele? Arley. E ele estava falando sobre esse trabalho nas escolas, como que ele está trabalhando com jovens no high school e no college. Achei extraordinário isso. Por quê? Porque nós temos que ser luz no nosso ambiente. É possível. Ao invés de eu ter a curiosidade do que o mundo está, as atrações mundanas, eu vou dizer, eu tenho autoridade de Deus. Eu sou transformado para ser um agente de transformação. Isso é muito precioso. Então a realidade de quanto entendemos o que aconteceu ali no Monte Caveira, daqui a pouco nós vamos participar da ceia, essa é a realidade. Quando o Senhor diz, olha, todas as vezes que você comer deste pão e beber desse cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha, o que ele está dizendo? Ele está dizendo, lembra que eu disse, está consumado, haja luz, a diferença vai acontecer, a partir de agora tudo mudou, é isso que o Senhor estava dizendo. Irmãos, nós precisamos entender isso no nosso coração. Dentro de nós dizemos, Senhor, não vai ser igual, na minha vida não, Senhor, vai ser diferente. Eu preciso dizer algo que está queimando aqui no meu coração, porque eu estou chegando lá. Você sabe, eu estou chegando a 60 anos de idade. Eu sei, muito obrigado. Você tem que dizer, não, mas não parece. Obrigado, eu já vou falando antes. Mas tem uma coisa que eu já coloquei no meu coração, que é um ditadinho bobo, né? Bem da minha característica. Eu disse, olha, está chegando 60, mas eu não vou sentar. Meu filho ia dizer assim, nossa, pai, que coisa, que piada, xarope. Nem xarope ele ia dizer, porque xarope também é uma coisa antiga. Mas eu não me sinto com essa coisa de, sabe? Por que eu estou dizendo isso? Só para mexer. Porque, na verdade, quando Deus me fala algo, então, eu dou um exemplo, eu falo, Espírito Santo, fala então. Por exemplo, não existe idade para servir a Deus. Não existe idade. Essa coisa de idade, meu irmão, esquece isso. O que existe é uma vontade de Deus dentro de você. A boa, perfeita, agradável vontade está dentro de você. Eu fui ontem dar um abraço na irmã. Não é irmã da irmã mesmo? Jurema. Aí eu olhei para ela e disse, posso te dar um abraço? Ela disse, claro. Por quê? Porque há um desejo no seu coração, há uma força, porque passar aqui o dia inteiro, ela pode dizer, eu estou cansado, eu estou avançada em idade, eu não sei o quê, eu tenho mais coisa para fazer, mas todos que estavam aqui, dedicou um dia na presença do Senhor. E aí qual que é a vontade de Deus? Que você conheça de tal maneira, que algo dos céus aconteça através da sua vida. Não diga acho, diga é verdade. Sabe, para o seu parente, para o seu amigo, no seu casamento, junto com a sua esposa orando. Não diga acho, diga Senhor, a realidade da cruz é verdade na minha vida. E tem que acontecer uma transformação. A irmã citou aqui Hebreus capítulo 11, acho que é o verso 2, que nós temos que correr a carreira que nos está proposta. Não sei quantos ouviram? Não é? Mas nós temos que olhar firmemente para Cristo. Mas ela diz que nós temos que correr a carreira que nos está proposta. Paulo ensina isso. Bom, eu acho que é Paulo, não é? Alguns acham que não foi ele que escreveu. Mas, seja quem for, está dizendo assim, olha, corra a carreira que está proposta. E ele está dizendo assim, se desvencilhando de todo o laço, de tudo aquilo que prende, para que você não corra a carreira. Então ele fala do pecado, né? Ele fala sobre isso. Estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunha e do pecado que tenazmente, não é? Nos rodeia, está permeando sempre dentro de nós. É por isso que é importante quando eu e você participarmos da mesa aqui agora, a gente precisa lembrar que o problema do pecado já foi resolvido.
Lá na cruz, o Senhor já resolveu o problema do pecado. Então não tem que ficar me condenando, não tem que ficar tentando, sabe? Houve libertação. Jesus disse, olha, conhecereis a verdade. Quantos aqui já conheceram a verdade? A verdade quem é? Jesus. Jesus disse que é o que? Ele é o caminho, mas o que? A verdade e também a vida. Então se eu conheço o Senhor Jesus, se eu declaro Ele como Senhor e Salvador da minha vida, então eu conheço a verdade. Então se conheço a verdade liberta. Ela esfarela o pecado já não tem mais domínio sobre você. Amém, irmãos? Então isso é extremamente importante. Eu quero encerrar dizendo algo. Então a realidade do quanto que nós entendemos acerca da cruz, a verdade que vivemos em nossa vida, interior e exterior, tem a ver com a cruz de Cristo, com a sua ressurreição, com o poder da ressurreição. Um irmão da nossa igreja, um líder, disse, pastor, tive um sonho e Deus falou para o senhor pregar o poder da ressurreição. Eu falei, rapaz, fala a verdade, o sonho era para você, você está passando o bastão. Eu falei, é um bom tema, e eu prego sempre, mas eu quero te falar, é você que tem que pregar isso aqui. Sabe, o poder da ressurreição. Então, às vezes nós passamos todo domingo, ou todo primeiro domingo do mês, com isso, mas muitas das vezes nós esquecemos que há um poder extraordinário na ressurreição. Quando o Senhor Jesus exclamou na cruz, está consumado, Ele disse, está resolvido o problema do pecado. Amém? Então não saia daqui debaixo de condenação. Não saia daqui dizendo que você é menor, inferior, maior, nada disso. Mas saiba dizendo, olha, nós vamos fazer uma diferença nessa cidade de Tampa. Algo de Deus vai acontecer aqui. Um incêndio começou a acontecer e nós vamos alimentar esse incêndio do Espírito Santo de Deus. É isso que Deus quer para nós. Eu quero encerrar com o texto de Atos, tão conhecido nosso também, que eu acho que foi lido, não sei se foi lido hoje aqui, se não foi ontem, mas que o Senhor foca, né, na verdade, o pensamento dos discípulos, porque eles estavam desfocados, e aí o Senhor tem que arrumar a lente para eles e dar o foco principal quando a igreja está sendo alicerçada, está começando a igreja. E lá em Atos 1:8, antes do versículo 8, a preocupação deles era a seguinte: na ascensão do Senhor Jesus, eles diziam, respondeu-lhes, não vos compete conhecer os tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Então, o que estava acontecendo? Os que estavam ali, os discípulos, estavam preocupados em relação, se será este o tempo em que vai restaurar o reino de Israel. Então, estavam preocupados com coisas que não deveriam estar preocupados. Que tudo estava debaixo da soberania de Deus. O Senhor Jesus acerta o foco deles, a lente deles e põe a imagem correta no coração deles. Diz assim, vocês não têm que se preocupar com isso agora. Deixa aí que meu Pai sabe o que tem que acontecer. Mas Ele diz algo que é extremamente importante para essa transformação. Ele diz, você vai receber a partir de agora poder. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E serei minhas testemunhas. Isso fala de evangelismo. Então, o que falta nessa transformação? Uma vez que nós conhecemos que Ele é Senhor, que Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, nós temos que nos revestir do poder de Deus. Revestir do poder de Deus. Para quê? E sereis então o quê? Minhas testemunhas. Gente que pega fogo. Irmãos, onde tem um incêndio, o que acontece com você? Você para ver. Se tem um incêndio, você para ver. Sim ou não? Chama atenção. Se tem alguma casa incendiando, na hora você para. Quer ver o que está acontecendo? Sabe, se tiver um crente incendiado, a cidade inteira vai parar para ver. Esse que lá em Ezequiel o Senhor diz, lá em Ezequiel 20, se eu não estou enganado, o Senhor diz, procurei um homem para que estivesse na brecha. Naquela época ele diz, e não encontrei.
Se tiver alguém pegando fogo, pode ter certeza, pessoas vão cercar o seu derredor, vai vir na sua companhia e vai querer saber o que você está fazendo. Quero encerrar contando um testemunho que eu e a minha esposa vivemos. Nós éramos ainda solteiros nesta época. Ela trabalhava ali no centro de São Paulo, e havia um grupo ali do pessoal da igreja, acho que Cristo é a Resposta, se eu não estou enganado, e eles se juntavam, eram crentes de várias denominações, e eles se juntavam ali na Barão de Itapetininga, na 24 de Maio, por ali, às vezes mudavam de lugar, mas quase sempre no mesmo lugar, todo dia, de segunda a sexta, eles tinham 15 ou talvez 30 minutos de horário de almoço. Eles iam para a praça com um violãozinho, cantando sempre o mesmo louvor. Eles simplesmente faziam uma roda e todo mundo já ficava, vai acontecer alguma coisa aqui. E eles ficavam ali e começavam a cantar. Cristo é a resposta para o mundo atual. Além dele, não há outro. Só ele é real. Ele é real, ele é real, ele é real. Esse era o louvor deles. Nunca vamos esquecer disso. E a gente ia lá para ver eles adorarem ao Senhor. E muitas pessoas paravam, porque viam presença do Espírito Santo, realidades de Deus. E muitas pessoas se converteram naquela praça pública. Essa é a história de muitos pastores hoje, famosos, não é? Que aceitaram Jesus com um folhetinho na rua. Tantos quantos. Então, nós podemos fazer a diferença. O que precisamos? Transformai-vos. É isso. Pela renovação da mente. Por aquilo que o Senhor quer fazer. Amém? Feche os seus olhos por um instante. Se o pastor Elias pudesse me ajudar somente solando o teclado, só por um minuto só. Não vou delongar por causa do horário. Mas deixa eu lhe falar algo pelo Espírito Santo de Deus. Talvez nós mesmos não sabemos o potencial de Deus que existe em nós. Mas você também pode orar e dizer: Senhor, revela para o meu coração. Talvez você é um jovem, um rapaz, uma moça, e Deus tem te incomodado na sua escola. Você sabe que as coisas que estão acontecendo ali não são padrões normais de Deus. Mas Deus quer te usar. Como? Sabe, Deus quer te usar. Aproxime-se de alguém. Aproxime-se de um diretor, de um sponsor ali. Fale com ele. Eu posso orar aqui. Eu posso andar aqui enquanto você anda ali. Ninguém vai tirar o seu direito de andar. Durante o momento dos intervalos, ou talvez do almoço, não sei. Mas passar por aqueles lugares e dizer: Senhor, essas vidas pertencem a Ti, não ao diabo. Começa a mudar a história deles. Eu estou aqui, me dá estratégia. Fala para mim. Eu sei que eu sou um canal de vitória. Eu sei que eu sou um canal Teu para fazer a diferença. Então muda a minha vida, usa a minha vida, faz o Teu querer, cumpre o Teu propósito. É isso que o Senhor espera. Deus não espera que você seja primeiro para depois fazer. Deus diz simplesmente: abra a tua boca. Eu vou encher a sua boca de coisas que vêm de mim. Abra a sua boca. Eu vou encher do fogo do Espírito. Então, a minha oração por você agora é a seguinte: que esta semana Deus te dê sinais claros de vidas que você vai ganhar para o reino dele. Sem pressão, sem cobrança. Não, é porque você é alguém tão transformado, tão mudado, tão certo, convicto daquilo que Deus é para você, que você vai dizer: eu não posso mais ficar calado. Eu não estou mandando você entrar em áreas que você não conhece. Eu não estou falando para você fazer coisas
que Deus não mandar fazer, mas simplesmente com a sua própria vida, diga: Senhor, eu quero um sinal. Se eu sou luz, acende essa luz, Senhor. Acende essa luz no meio dessas trevas. Seja no trabalho, seja onde for, Senhor, acende essa luz. Me dá paixão por almas, me dá paixão por vidas. Eu quero te conhecer, eu quero ver pessoas transformadas, encher o céu de vidas, de filhos de Deus. Eu quero fazer a tua vontade, cumprir o teu querer, fazer a tua vontade, como nós cantamos. É isso que nós queremos, que a minha vida seja a tua vida, Senhor. Então eu quero fazer essa vontade, eu quero fazer a vontade de Deus. Sabe, o Espírito Santo de Deus vai te usar, do seu jeito, da sua maneira. Ninguém está mandando você vestir um terno, ninguém está mandando você mudar vocabulário de nada. Deus não está mandando você ser um robô, nada disso. Simplesmente seja quem você é, mas deixa a luz do Espírito Santo brilhar onde você estiver, porque Deus vai fazer algo extraordinário. Eu tenho convicção dos céus que o pastor Elias vai testemunhar e ver: olha, meu Deus, como essa pessoa estava assim, mas de repente se levantou como luz no meio do mundo, como a igreja de um modo geral, como os nossos vizinhos foram alcançados. Como, Senhor? Não importa, irmãos, porque o Senhor sabe como conversar com o americano, o Senhor sabe conversar com o jovem, o Senhor sabe conversar com o adolescente. Deus tem estratégia, Ele vai pôr na sua mão aí, nesta mão que você está aí, é uma mão cheia do Espírito, é uma mão cheia de chamado de Deus. Deus vai pôr aí um quebrantamento, alguma coisa que vai estourar, estralar, e de repente você vê: olha quantas vidas estão sendo ganhas. E é isto que Deus quer, é isso que o Senhor quer. Essa é a minha oração. Pai de amor, eu oro por isso nesse instante. Oh Senhor, que o Senhor derramar do Espírito. O Senhor sabe que nós não podemos fazer absolutamente nada de nós mesmos, mas o Senhor sabe que pode contar conosco, Senhor. O Senhor sabe que pode contar conosco. Então, Senhor, usa cada família. Não importa, Senhor meu Deus, a idade, não importa em que circunstância, mas Senhor, que esta semana coisas específicas, sinais específicos de Deus aconteçam em cada vida que aqui está, e eles se lembrem dizendo: é o Senhor, que eles não se lembrem de mim, mas lembrem da tua palavra, que eles são transformados para ser agente de transformação. Ó Deus, que eles sejam homens e mulheres de Deus, moços e rapazes cheios do Espírito Santo de Deus, para as nossas crianças, para os nossos adolescentes, para tudo o que nós estamos vendo, mas que o teu nome seja glorificado. Eu oro no nome santo de Jesus. Amém. Glória a Deus. Que Deus te abençoe, meu irmão, em nome de Jesus.